Eu sei que você deve estar se perguntando e procurando por uma resposta que você acha que deve ser a certa para você estar seguindo um caminho que dê sentido ao que você está fazendo na sua vida. E eu passei um bom tempo da minha vida tentando procurar também por uma resposta. Como vocês podem ver, estou num lugar no meio do nada, não no meio do nada, quer dizer, mas onde provavelmente não vou achar ninguém. E aqui é um dos melhores lugares para mim estar refletindo um pouco sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu preciso fazer, como que eu posso fazer, aonde que eu devo ir. Então, eu sei que você deve estar se perguntando muitas das vezes e colocando questões na sua cabeça. Como que eu posso fazer? O que que eu devo fazer? E qual que é o sentido de eu estar fazendo isso? Eu sei que às vezes parece um pouco complicado entrar nessas questões, mas é uma coisa que eu passei e hoje em dia eu tenho uma resposta um pouco mais clara sobre em questão também ao meu propósito. Em si, eu já passei vários e vários vídeos aqui no canal explicando sobre isso, mas não algo tão profundo como eu vou explicar hoje. Até porque eu sempre falei que o propósito em si você deve procurar de uma maneira que você alinhe aquilo que você ainda não faz. Por exemplo, se você é uma pessoa viciada em droga que eu falo são vícios como maconha, cigarro, também entra em questão a bebida. Daí se a pessoa é viciada em ficar indo pra balada, se a pessoa é viciada em ficar falando a mal da vida dos outros. Então tem inúmeras questões que eu quero falar nesse vídeo. Agora, nos vídeos passados que eu falei sobre propósito, eu falei sobre isso, mas uma questão em uma profundidade não tão profunda como eu vou falar agora. Por quê? Porque eu sempre falei para as pessoas assim: procure aquilo que você ainda não procurou para tentar achar aquilo que você deseja. Até aí tá tudo bem, mas como que você vai fazer isso? E mesmo assim eu nunca tive tanta clareza no que eu precisava fazer para chegar aonde eu tô hoje e aonde que eu quero chegar. E é muito simples você entender isso. A pergunta e a resposta são muito simples, só que a gente complica tanto na nossa mente que a gente não consegue procurar por uma simples resposta que dê sentido. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que é viciada em fumar, independente do que ela fuma. Ela é viciada. A única maneira dela trocar esse hábito é ela pegando esse vício e trocando. Como? Indo pra academia, praticando algum esporte ou fazendo uma caminhada. Esporte que eu falo é tanto academia, um boxe, uma natação. E isso é a mesma dopamina que ela tem, só que de uma maneira diferente. Porque o prazer quando você faz um esporte, quando você é viciado em fazer algo bom, além de você melhorar a tua parte mental, física, você também aumenta a sua parte espiritual, começa a dar mais sentido para você. Então o que você precisa procurar? Por um esporte que você goste. Esporte pode ser qualquer um, mas você praticando e tentando ser o melhor naquilo é o mais importante. Porque quando você tenta ser o melhor, você vê pessoas que já estão acima de você. Então não é que você tem uma comparação boa. Eu sempre falei que a comparação ela é onde que tem um fluxo que rouba a tua essência, rouba quem que você é e você começa as coisas não começam a não fazer sentido mais. Mas quando eu falo numa comparação boa é você pegar a referência daquela pessoa. Então quando você pegar a referência daquela pessoa, você tenta ser que nem ela ou até melhor, mas não por conta do egocentrismo, mas porque você deseja ser uma pessoa melhor. E isso tem muito a ver comigo também, porque antes eu sempre queria ser melhor do que uma pessoa por conta de ter o egocentrismo lá no alto. Ah não, eu quero ser melhor que ela, porque pô, eu sou diferente de todo mundo, eu sou melhor que ela. Então eu tava querendo se exaltar
em volta das pessoas. Uma coisa que eu achei muito assim, cara, o que eu tô fazendo, entendeu? Eu não tenho que fazer isso. Até o momento que eu tirei isso, eu comecei a ser melhor pra mim mesmo. Comecei a ser melhor. No final eu vi que, tipo assim, tinha poucas pessoas que realmente pegavam, vamos dar um exemplo, que é a mesma quantidade de peso que eu pegava, pensava a mesma coisa que eu pensava. E eu não falo de pegar peso, quem pega mais peso é academia, não, totalmente errado. Eu falo que antes o meu egocentrismo seria nessa parte, mas a partir do momento que eu consegui pegar mais peso que qualquer pessoa da minha idade na academia, e também pensar de uma forma diferente e não querer pegar mais peso por conta das outras pessoas, mas por conta de mim mesmo, eu queria evoluir, cara, meu pensamento começou a mudar. Esse negócio de pegar peso não fez mais sentido pra mim, e a academia em si não fez tanto sentido mais pra mim, porque no começo era só o ego mesmo querendo inflar no que eu tava fazendo. Foi a mesma coisa no basquete. Eu era viciado em jogar basquete, jogava umas 7 horas, 8 horas por dia, pra você ter uma noção. E ainda assim estudava e ajudava minha mãe. E chegou um tempo que esse vício de querer jogar basquete saiu, porque entrou outro vício de querer gerar grana, renda. Falei assim, não, eu preciso mudar de vida. E depois que eu comecei a ganhar um certo dinheiro, tanto na internet e também com outros tipos de serviço, eu comecei a colocar mais sentido nas coisas. Eu percebi que o ser humano em si ele não é nada, ele é um grão no universo. E esse vídeo está tão profundo que eu tô falando pra você, que uma hora vai chegar e as coisas não vai fazer sentido nenhum pra você. E eu vou entrar um pouco na parte espiritual também nesse vídeo. Quando as coisas não estiver fazendo sentido nenhum pra você, mas tipo, você fala assim, cara, por que eu estou aqui? Você começa a se perguntar. Esse vídeo são para as pessoas que estão fora da curva, que não seguem alinhado. É isso que eu estou dizendo. Você vai começar a se perguntar, você vai começar a se questionar em tudo, praticamente tudo que você está fazendo. E esses são os tipos de pessoas que ainda estão se desenvolvendo para quem elas são em essência. E vai chegar uma hora que, tipo assim, Deus tem um plano tão grande na sua vida, só que aquele plano tão grande é só questão de tempo. É só questão de tempo para dar certo. E você precisa ir atrás. E atrás que eu falo não é você procurar, por exemplo, Deus tem um plano de você ser um cara muito bem sucedido na vida, e ele não promete material, não promete riqueza, não promete nada. Só que se você for um servo leal, um servo fiel a ele, um servo que sempre procura o melhor, ele vai te ajudar nessas coisas também. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm um propósito de ajudar as pessoas. E ajudar como as pessoas? Por exemplo, tem uma pessoa que gosta de dar palestra para milhares de pessoas. E Deus, ele vai ajudar também na parte material. Ele não promete essas coisas, mas dependendo do tipo de pessoa que você é, ele vai te ajudar. E você pode conseguir conquistar o que você quiser no mundo. Deus não promete nada. Você pode conseguir conquistar o que você quiser. Mas quando tu se alinha na parte espiritual da tua vida, as coisas ela começam a mudar. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque é uma questão bem profunda também. E eu quero entrar em outro vídeo, explicar mais sobre isso. Estou num lugar aqui esplêndido, muito bom, cara. Se olhar a natureza, tipo a água, o céu, as montanhas. Tinha chovido esses dias, então a grama tá tudo verde. E o lugar que eu tô aqui, irmão, se você tem uma noção o quão bom é você andar na natureza, se questionar e você saber que tudo isso foi o que Deus criou. É a mesma coisa de você estar no seu lar, mesma coisa de você estar na sua casa. O ser humano em si ele foi feito de barro. Então é a mesma coisa que a frequência da terra, a frequência da natureza é a mesma frequência ali do ser humano. Não tem nada material, não tem pessoas, não tem música, não tem som. O som que é da natureza. O que você vê é da natureza. O que você cheira é da natureza. Então é um dos melhores lugares para você ficar só e refletindo um pouco quem você realmente é e buscar ser a melhor versão de si mesmo.
Esse vídeo foi sobre isso e até a próxima. Falou!